verso de número 11, 1 Pedro 2:11, diz assim a palavra do Senhor. Amados, o contexto aqui era o seguinte: Pedro estava explicando para o povo como é que deveria ser vivida a vida cristã em termos de comportamento. O que era esperado de uma pessoa que declarava que Jesus era o Senhor da vida dela. Então era isso que Pedro estava dizendo, e num tempo que os cristãos estavam sendo muito perseguidos. Ser crente nessa época era um desafio. As mulheres que se convertiam ao evangelho eram perseguidas. Algumas se convertiam sem que os maridos fossem convertidos. Enfim, é até aqui que Pedro escreve um texto que é muito deturpado às vezes, onde ele fala: mulheres, não sejam vosso adereço o frisado dos cabelos ou as joias. E algumas pessoas pegam esse texto e deturpam para dizer que a gente não pode se cuidar. Pedro não estava dizendo isso. Havia algumas mulheres que se convertiam ao cristianismo e os seus maridos ainda não eram crentes. Então Pedro estava dizendo que, além da preocupação com o exterior, elas deviam se preocupar com ter um espírito manso, que era o que ia mostrar que Deus estava na vida delas. Então Pedro faz toda essa organização, mas eu quero ler com você somente o versículo de número 11, que diz assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como os de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Agora Romanos capítulo 12, um dos textos mais conhecidos das Escrituras. O contexto aqui era bem parecido. Paulo escreve à igreja de Roma, que era uma igreja nova, uma igreja que tinha se convertido ao cristianismo por ocasião do Pentecoste, em Atos dos Apóstolos. E Roma era como se fosse a Dubai de hoje. Tudo de melhor vinha de Roma, voltava para Roma, em termos intelectuais, financeiros, tudo de melhor era em Roma. E Paulo então escreve ao povo novo convertido, formado para a igreja de Roma, quais eram os formatos de comportamento de quem seguia Jesus. Então aqui no capítulo 12, no verso 2, ele está falando dessa nova vida. E aí ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez?